foi fixe, se calhar, ter-me despedido, porque houve uma das cabanas que eu fiquei lá 6 anos e uma cena é quando tu estás bem, tu vais ficando. E, porque é assim, nós somos todos iguais. Eu ou o gajo que trabalha o ano inteiro num emprego no escritório, ou É a nós somos mesma todos coisa, iguais. pois é. E apesar de isto ser uma forma alternativa, quando Sim, tu tens conforto, sim, tu ficas, pois é. tu acomodas-te ali. E Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa À Tona. Eu sou a Sónia Justo e hoje temos connosco a Tânia Mushima, a mulher que andou na Islândia de trotinete. Mas não só. Vocês vão ver que é uma convidada excelente. Olá, Tânia. olá, Sónia, tudo Muito bem? bem-vinda. Obrigada. Por teres aceito aqui o meu convite. Obrigada a ti. É assim, o nosso programa é sobre mudanças, mas a Tânia não fez propriamente uma mudança. Ou seja, toda a vida dela é já diferente. Por isso é que eu a quis trazer aqui. Nós não nos conhecemos fisicamente ainda, conhecemos-nos através de um grupo de viajantes, tem ali muita gente fantástica e pronto, e temos participado já em algumas lives e alguns festivais de viagens e umas coisas e as histórias. Uma coisa vos posso garantir, é que isto vai ser divertido de certeza, porque com a Tânia é sempre divertido. Tânia, apresenta-te, diz-nos quem és, fala-nos um bocadinho de ti, para quem não te conhece. Pá, eu sou a Tânia Mushima, como tu disseste, tenho 44 anos, moro na Figueira da Foz. Pá, eu sempre, para mim é como se eu fosse da Figueira, mas a realidade é que eu não sou de cá. Eu nasci em Angola, depois fui morar a pequena para o Brasil e estive no Brasil até entrar para a escola primária quando vim para a Figueira. E como os meus avós moravam na Figueira da Foz, nós viemos para cá. Pai, desde então morei sempre aqui e é o sítio que eu gosto mais também. E diz-me uma coisa, mas tu és uma cidadã do mundo. Acho que sim, mais ou menos. Mais ou menos, mas também não escolhi isso, não é? Aconteceu-me. Mas se calhar teve alguma influência, não sei. Mas, portanto, foi assim que me aconteceu. Apesar de quando tu vens para cá e já, pronto, eu também vim pequena, né? Tu começas aqui a escola, se calhar começares a escola mais tarde, mudaste de escola, é mais difícil de te adaptares. Mas, por exemplo, eu lembro-me que na escola gozavam comigo que eu falava brasileiro, não é? Porque eu aprendi a falar no Brasil, tinha aquele sotaque, e lembro-me que gozavam comigo, só que como eu era assim um bocado também má, não abusavam muito, mas por exemplo de uma das minhas irmãs já abusavam um bocadinho mais, estás a ver, mas como foi ali na escola primária, os putos são mais pequenos, mas apesar de mais pequenos são cruéis na mesma. Sim. E tens que ter uma personalidade forte e isso se calhar também se reflete depois no teu crescimento, não é? Porque tu já te começas a defender em pequena. Exato. E depois como é que foi o teu percurso? Vieste para a Figueira e depois? Vim para a Figueira, depois o meu percurso foi sempre aqui e eu, o meu primeiro desporto a sério foi o remo. Eu comecei o remo muito nova e eu fazia remo de competição
E então, pá, andava na escola, tinha ali os meus amigos, dedicava-me ao desporto e era aquilo que eu gostava. Andava também, chegou ali uma altura, quando tu já começas a ter mais independência, começas a ter uma bicicleta e podes te deslocar de bicicleta e pá, eu tenho umas fotos com 10 anos, já tinha uma bicicleta e se calhar também veio daí o facto de começar a gostar de bicicletas, pá, mas na verdade eu lembro-me de ser ainda bastante nova e pós treinos às vezes de bicicleta e de gostar daquela liberdade, estás a ver, que não ter de telefonar à minha mãe a dizer, eu olha... sempre de bicicleta, eu andava sempre de bicicleta, para mim a bicicleta fixe, era uma coisa... É pá, deixa-te ir a todo lado, independentemente da tua idade, não é? Sim. Eu tive uma BMX, uma bicicleta, BMX vermelha. Com um amortecedor daqueles no meio, não era? Sim. Também tive. Aliás, eu tenho os meus joelhos todos cheios de cicatrizes das quedas de bicicleta, os joelhos e os cotovelos. E depois é assim, tanto no remo como outros amigos que eu tinha, eram todos muito ligados às bicicletas. Pá, aqui uma grande cultura desportiva na Figueira, toda a gente faz desporto. Há muita cultura de basquetebol, por exemplo, sempre houve bons jogadores de basquetebol. Até havia um slogan aqui na Figueira que era: na Figueira quem não rema vai remar, porque toda a gente andava no remo, toda a gente fazia surf, no verão pelo menos, estás a ver? E então, é um sítio fixe para crescer porque tu tens um bocadinho de tudo e toda a gente faz montes de desportos. Eu fui-me sempre adaptando a esses todos, tinha ali os diferentes grupos de amigos e depois tinha os amigos da escola que depois também eram os mesmos de alguns desportos. E entretanto, acabei o liceu, tive que ir para a universidade, né? Que eu não gostava nada e fui para Coimbra. E eu não gostava nada de lá estar. Não gostavas? Ok. Não, porque aquilo é mais uma cidade para a festa e para estudares, mas também para a festa, né? O que eu queria era andar com os meus amigos, ir à praia, e era tudo muito diferente daquela rotina que eu estava habituada. Então foi um bocado aí que eu, se calhar, porque até ali andava sempre feliz, né? Porque andava sempre a fazer aquilo que eu gostava, que era ir para a praia, ir surfar, ir andar de bicicleta. Cheguei, graças a uns amigos que me foram ajudando, cheguei a ir a algumas provazitas de bicicleta, de downhill, depois comprei uma bicicleta de ciclismo e também andava sempre aí a fundo. Gostava mesmo desta vida um bocado tipo de vagabunda, né? Tu vais estudando, vais passando de ano e podes fazer aquilo que te apetece ao lado. Sim. Depois na universidade bati um bocado assim contra a parede, né? Porque estava a fazer uma coisa que afinal não gostava nada e não via perspectivas nenhumas de vir a gostar daquilo no futuro. Sim, e tu estavas em que curso? Em que curso é que estavas? Direito. Direito. Por cima uma coisa ali tão... Pois, eu no início até fazia questão de não ter amigos nenhuns lá porque eu decidi que não gostava nada daquilo e então levava tudo por tabela. Eu não gostava do edifício, não gostava do curso, não gostava dos professores e também não gostava dos colegas, tinha decidido que não gostava daquilo, pronto. Pois. E também foi um extremo, né? Estás habituado ali à total liberdade e depois vais para Coimbra, depois no início querem-te achar... Exato, e depois no início querem-te vir para achar isso, eu não estava nada com disposição para aquelas coisas e aquilo foi assim um período que se calhar começou-me a abrir os olhos para eu perceber que se calhar não devemos estar ali a perder muito tempo com coisas que não nos interessam, né? No fundo. E acho que foi a partir daí que eu comecei um bocado mais, porque até então tudo me satisfazia, eu ia apanhar ondas, ia andar de bicicleta. Nunca tinha saído muito, porque os meus pais também não iam passar muitas férias para fora, viajar para o estrangeiro e isso, e então eu também nunca tinha saído muito, mas andava sempre feliz aqui ali, porque, não é? Exato, fazia aquilo que eu gostava. E depois aí já comecei a tentar arranjar alternativas. Então vinha muitas vezes para a Figueira, nem sequer ficava lá às vezes em Coimbra, estás a ver, por exemplo... Uma pessoa vai para lá ao domingo à noite e volta à sexta e eu às vezes ia à terça de manhã e depois voltava à quinta. Estava sempre assim a arranjar alternativas para
pronto, para poder ter Não tempo para estás lá, fazer não é? coisas cá. Uhum. Opa, e entretanto eu comecei no liceu a fazer bodyboard, uma cultura muito grande de bodyboard e de surf aqui, e os meus amigos da minha geração do liceu faziam todos bodyboard e pá, fazíamos todos juntos. E pá, foi através do bodyboard que eu comecei a querer sair. Porque, por exemplo, mesmo na universidade, no ano de Erasmus, toda a gente foi para Erasmus, não é? Aquilo era, toda a gente esperava o terceiro ano para poder ir de Erasmus. Pois era. Epá, e depois perguntaram-me, então tu já te inscreveste? E eu, não me inscrevi em nada disso, não quero saber nada disso. Epá, mas isto é espetacular e vamos não sei para onde e a não sei onde. Pá, eu lembro que os alunos de Direito ali em Coimbra, quase todos muitos iam para a Itália. Há ali uma região das montanhas que era Trento e a maior parte iam todos para Trento. E eu, não, eu gosto de estar na Figueira com os meus amigos, eu não gosto nada disso, agora ir ainda para a Itália ainda mais longe do mar, não quero nada disso. E então nem sequer me candidatei porque não achava piada nenhuma aquilo e não queria ir. E foi através do bodyboard que eu, sabes que o sonho de qualquer surfista é ir ou à Havaí ou ir à Indonésia, né? E o meu era ir à Indonésia. E a primeira vez que eu saí assim para uma grande viagem foi para ir à Indonésia fazer surf. Eu sempre fui assim de ideias muito fixas e de vez em quando ainda bem que eu comecei a viajar porque as minhas ideias foram-se... Não, o facto de eu ter ideias muito radicais foi-se atenuando, porque eu antes era aquilo e só via aquilo à frente e, por exemplo, se eu saía daqui para ir surfar, eu tinha que surfar todos os dias e se não surfasse um dia já estava ali, já perdi um dia de surf, estás a ver? Sim. Tudo tinha que ser a fundo. Se calhar tornou-te mais flexível, não é? Exatamente, e comecei-me a adaptar muito mais, mas ainda assim nas primeiras viagens que eu fiz, eu fui à Indonésia 7 vezes já. E as primeiras vezes que ainda não fui à Indonésia. É brutal. E depois tens tantas ilhas, tens tantos sítios, tu podes ir lá. Eu acho que tu podes ir lá 50 vezes e fazes sempre coisas diferentes. Porque aquilo é gigante, é enorme, tudo é bonito, tudo é espetacular. É mesmo é um país espetacular. E depois é barato, não é? Para o nosso nível de vida, nós podemos lá ir e conseguir estar lá muito tempo. Eu comecei a sair para ir para lá e levava aquilo muito a sério, muito a peito todos os dias de manhã, ia surfar logo de manhã, era a manhã toda a surfar, depois descansava, depois ao fim da tarde outra vez, estás a ver? Era aproveitar ao máximo. Era o que eu queria. E depois comecei, sabes que às vezes não há condições para surfares, não é? E tu vais fazer outra cenazita qualquer. E eu comecei a pensar assim, se calhar isto tem aqui coisas mais fixe também para fazer sem ser andar só a surfar a fundo. E eu alugava motitas para ir para as praias, comecei a dar voltas grandes, ou voltas de uma semana, à volta das ilhas, ou à volta, estás a ver? E comecei a ver, afinal isto é espetacular, porque tem bué de pessoas, tem muitas pessoas bonitas e tem muitos sítios bonitos e tem muita comida que é diferente e tu paras aqui e estás à conversa com este e com aquele. E pronto, o facto de eu também, eu gosto muito, é assim, apesar de eu dizer sempre que eu acho que o importante nos países são as pessoas, não é? As pessoas é que fazem os países, no fundo, não é? Mas a mim não é isso que me apela. O que me apela mais até são as paisagens, porque eu gosto de paisagens, eu gosto de ver assim. Então eu ia a sítios e via assim montanhas gigantes, coisas espetaculares, com cores. Na Indonésia há muitas cores. E foi a partir daí que eu comecei a ver que isto afinal é espetacular, é andar por aí, não é só estar ali no surf camp e depois sair para ir procurar ondas e surfar como uma desalmada, estás a ver? E depois voltar para casa toda rota à noite. E então pronto, foi a partir daí é que eu comecei a ter mais interesse, mas o pontapé de saída foi dado pelo bodyboard sem dúvida nenhuma. Mas depois já ia fazer bodyboard e metade da viagem ia viajar, estás a ver, ia conhecer o país. Por exemplo, eu lembro-me, o bodyboard é uma coisa que
apesar de eu ter viajado muitas vezes sozinha, não é muito fixe, porque tu precisas de... Como é que eu ia te dizer? Tu tens de ter pica para apanhar as ondas, né? Se tu vais surfar sozinha, não há ninguém que te diga, pá, vai nesta. Porque tu pensas que a onda é muito grande e dizes, se calhar não vou, estou aqui sozinha. Mas se estiveres com mais 3 amigos, eles dizem, ei, grande onda, vai nesta. E tu atiras-te mesmo sabendo que aquilo se calhar vai correr mal, mas atiras-te. Pois tens aquele apoio, não é? Exato, Epá, e puxamos uns pelos outros e assim é que tu evoluís no surf e no bodyboard e nos desportos todos, é assim que tu evoluís, não é? Nunca evoluís individualmente, mesmo nos desportos individuais. Precisas dali da competição ou dos amigos para te lançares cada vez mais, fazeres mais, não é? É como de bicicleta. Pá, eu por acaso tenho sorte que, como levo tudo ao extremo, às vezes faço coisas que digo, faço uma competição comigo mesma. No fundo faço o mesmo, só que faço sozinha comigo mesma. Eu lembro-me na Namíbia que às vezes me diziam, mas olha, aquele deserto, aquilo ainda são 50 km de areia. E eu dizia assim, mas eu consigo fazer 70. E depois aquilo já era uma competição contra mim. Se eu não fizesse os 70 já me estava ali a sentir mal, estás a ver? Sim. E então, o bodyboard é a mesma coisa. E eu lembro-me de ir viajar, por exemplo, eu fiz uma viagem, que foi uma das que eu gostei mais, porque eu tinha um sonho que era ir às Mentawai, que são umas ilhas ali ao largo de Sumatra. Acho que nunca tinha ouvido falar. Aquilo é brutal. Há 2 arquipélagos que são brutais, que é Baniak Islands. Baniak em indonésio quer dizer muito, imensos. E Baniak Islands, aquilo é um arquipélago que tem para aí 25 mil ilhotas. E tens ondas, tens tudo, é azul fluorescente, o mar é transparente, aquilo é brutal. E depois logo abaixo tens outro arquipélago que é as Mentawai, que eu desde dos 16 anos que andava a ver aquilo em revistas e na net e não sei o quê, e queria lá ir. Foi brutal quando chegaste foi lá. Foi brutal, aquilo tem uma cor espetacular, tudo é espetacular, os gajos vivem, tirando os surf camps, que eu não fui para os surf camps porque eu não tinha dinheiro para ir, aquilo é surf camps ou barcos. Tu vais para um barco e estás uma semana num barco. Eu não tinha dinheiro para isso, portanto pesquisei na net que encontrei um gajo que tinha a família lá e então os gajos alugaram-nos uma parte da casa durante 12 dias e nós ficámos lá na casa deles. Foi brutal, ondas perfeitas, tudo perfeito. Perfeito tudo. E diz-me uma coisa, tu quando viajas tu fazes muito couchsurfing, não é? Não, é assim, eu couchsurfing... Onde é que tu costumas ficar quando vais viajar? Eu agora praticamente já só viajo de bicicleta, então fico na tenda. Nunca fico em mais lado nenhum. Mas, por exemplo, quando eu chego a um país para me organizar, fico num hostel. É raro utilizar o couchsurfing porque isso implica um estudo prévio, né? Tu tens que avisar a pessoa. Exato. Depois não podes dizer, olha, afinal hoje não venho amanhã. Também não podes andar assim a abusar das pessoas, né? E então fiz um bocadinho do Warm Showers, que é um couchsurfing só para os ciclistas. É a mesma aplicação, mas chama-se Warm Showers, que é um banho quente. Isso já fiz um bocadinho mais. Sim. Exatamente, exato. E couchsurfing fiz uma vez na vida, precisamente na Islândia, porque tudo era caríssimo. Eu fiz só uma vez. Porque eu viajo muito sozinha e eu prefiro ficar num hostel do que couchsurfing. Tens outra independência, é mais fixe porque tens outra independência. Pois é como eu, conheço montes de pessoal que fica. Mas, não é a minha cena, sabes? Não, pois era como eu, e depois tu tens obrigatoriamente que estar a sorrir, que às vezes não te apetece. Exatamente. Tens que conversar com as pessoas, que às vezes não te apetece também. No hostel é bom porque se me apetecer falar com alguém, falo, se não me apetecer, não falo. Se quiseres arranjar companhia para ir visitar isto ou aquilo, arranjas. Se não quiseres, estás sozinha, portanto acho que é o ideal. Para mim, se estás de papo para o ar o dia todo, estás de papo para o ar. Por exemplo, eu lembro-me na África do Sul, eu ano passado, quando foi a pandemia, estava na África do Sul, depois a polícia disse que aquilo já não dava para andar e eu vim-me embora. E curiosamente tive uma sorte, tenho sempre assim grandes coisas de sorte e ali tive uma sorte porque
na Namíbia, fui lá a um restaurantezito que eu sabia que era de um português, porque cruzei-me com um gajo de moto e ele disse: és de Portugal, há ali um restaurante que é de um português. Pá, eu fui lá para comer um atum. E o português disse: então, mas para onde é que tu vais? E eu: agora vou passar em Cape Town, que ainda era para aí 1000 e tal quilómetros. E ele disse: tenho lá um amigo. E eu: pois, mas olha, deixa lá o amigo. Eu assim: deixa lá o amigo, porque eu não sei quando é que vou chegar. Não, vou-te dar o número e se tu precisares, tu contactas este amigo. E eu, por acaso, guardei o número desse senhor. Quando eu fiquei no norte da África do Sul, foi quando aconteceu, foi em meio de março, ano passado. Estava no norte da África do Sul e tive que apanhar um autocarro até Cape Town e comprar um voo para o dia a seguir, porque eles iam fechar tudo, iam entrar em lockdown. E então eu comprei um voo para o dia a seguir para voar para Portugal. E eu comecei assim: fogo, então, mas eu entro agora aqui num autocarro e saio no meio de Cape Town com uma bicicleta e com os sacos da bicicleta. Sabes que a bicicleta são assim bué de saquitos, não é? Estou lixada, a sair com isto tudo numa estação de autocarros no meio de Cape Town, que dizem que é só confusão e montes de gente e não sei o quê. E eu: olha, vou telefonar a este senhor, ao Rui. E então liguei e eu: Rui, olha, sou amiga do não sei quantos, fui lá ao restaurante dele, e ele deu-me o seu número e eu agora estou a precisar de ajuda. O Cota foi espetacular. O Cota ele só me disse assim: passa aí o telefone ao motorista. O motorista do autocarro foi-me levar à porta da casa deste senhor, lá em Cape Town, estás a ver? Eu não percebo nada daquilo, mas foi-me deixar à porta da casa dele. Trataram este senhor, fez-me uma visita guiada a Cape Town, em um dia e meio, mas ainda assim foi incansável. Comprou-me logo um livro sobre Cape Town com imagens e não sei o quê. Foi brutal. Mesmo brutal, e levou-me ao consulado português e tudo, e ele: anda cá que agora vamos beber um café com o cônsul. Foi brutal. Foi brutal, mas estás a ver, ele foi espetacular, mas não sei se todas as vezes iriam ser assim, estás a ver? Eu ali uma altura que eu também já estava cansada, porque depois às tantas a viagem turística em Cape Town já íamos à 1 da manhã e eu: senhor, desculpe lá, mas é que eu estou assim um bocado cansada. E então tive que lhe pedir para voltar para casa, porque estava toda rota, né? Mas, estás a ver, há vezes que, por acaso, eu ali estava tão cansada que eu tive que lhe dizer. Eu disse: vou-lhe dizer. Mas há vezes que tu não estás para aturar isto, estás a ver? E, sim, às vezes que sabe muito bem, mas outras vezes eu também não sou é? muito... Olha, pronto. Exato, e tu compreendes-me bem, porque também não é o teu estilo, tu compreendes bem, e Couchsurfing... e depois o que eu tenho ideia, que se calhar estou errada, é que muitas dessas pessoas é tipo tudo para a festa. Estás a ver, querem sair à noite, querem não sei o quê, que não é também muito o meu estilo, e então por isso é que é fixe o warm showers, porque a maior parte das vezes esse pessoal até é pessoal desportista e não estão ali tanto a massacrar do vamos sair, vamos não sei o quê, anda a conhecer. Mas nessa vez em Cape Town correu bem, mas não vou arriscar muito, que é para isto não correr de vez em quando mal. Olha, mas pronto, estavas a dizer que, voltando à faculdade, tu acabaste o curso, chegaste a acabar o curso? Depois parei e depois voltei a acabar, sim. Okay. Porque tinha cadeiras que com o Bolonha ficaram feitas, só assim também. E então, mas nunca, entretanto, a partir do 3º ano, mais ou menos, ia ali dando muitas aulas de surf, ia trabalhando na praia e ia arranjando alternativas, porque eu já sabia que ia ter que arranjar uma alternativa a isto, né? Porque não me podia ir enfiar num escritório de sainha e casaco. E então comecei ali a arranjar alternativas. Também havia uma empresa onde eu trabalhava muito nas férias e nos fins de semana, que era a Capitão Dureza, que é uma empresa de atividades outdoor aqui na região centro, e eu trabalhava muito para eles. Havia então as descidas de caiaque do Mondego, havia semanas que eu fazia todos os dias, às vezes havia semanas que eu fazia 10 descidas por semana, estás a ver? Pois. Havia dias que era bidiários.
com clientes, e então isso também era um suporte económico fixe que eu tinha, com as aulas de surf e com o facto de ser nadadora salvadora e isso. Epá, e fui andando assim, até que um dia um amigo meu disse: epá, eu sei qual é que era o emprego que fiz para ti. E eu, sabes, então diz lá. Não é que eu andasse à procura de nada, né? Porque eu ia tendo o dinheirito para poder ir viajar e estava ali feliz. Mas o gajo disse-me: olha, eu fui o ano passado a fazer uma temporada de ski. Opá, e é espetacular, porque tu estás lá 3 ou 4 meses, fazes ski, trabalhas, ganhas muito mais dinheiro do que cá, e depois voltas para cá e tens dinheiro para ir viajar. E eu, depois, se calhar, este gajo tem razão. E então, o que é que eu comecei a fazer? Trabalhava aqui no verão, nadadora salvadora, e dava aulas de surf, e nessa empresa também. Depois viajava ali no meio, estás a ver, 2, 3 meses, e depois chegava a dezembro e ia para os Alpes até fim de abril, até à Páscoa. E realmente aquilo era espetacular, porque aquilo é só é só saisoniers, né? É só pessoal que trabalha à temporada, ou seja, é tudo pessoal com o teu estilo. Depois, tive sorte porque na Suíça caí numa estação onde a maior parte dos saisoniers eram todos viajantes, ou seja, só estavam ali para ganhar dinheiro para ir viajar. Portanto, o ambiente era espetacular. Sim, pois é pessoal que tem a mesma mentalidade que tu, não é? Exatamente. Pensa como tu, portanto, exatamente. São os teus pares, exatamente. Não é? É outra coisa. Exatamente, yeah. E tu estás ali, e tu sentes... Eu cheguei ali, o primeiro ano eu fui para a França e não curti nada, até me vim embora a meio do contrato. Porque eles também me queriam enganar em termos monetários, fizeram-me lá uma coisa e eu vim-me embora. Mas no ano a seguir tentei ir para a Suíça e consegui, e cheguei ali àquela estância e arranjei tipo uma família, estás a ver? Porque éramos todos tipo iguais, até os meus patrões eram assim. Sim, exatamente, até os meus patrões eram assim. Os meus patrões trabalhavam e depois iam viajar o resto do tempo. E lá está, tu chegas a um sítio e sentes-te em casa, não é? É fixe. E depois, mais importante do que isso, é que tu consegues ter, finalmente eu conseguia ter à vontade independência financeira. Isso é espetacular, não é? Quando tu consegues fazer aquilo que gostas e não tens de te preocupar, não é? Quando tu consegues fazer uma vida, entre aspas, de vagabunda, e não é? Porque normalmente quando nós fazemos esta vida como eu fazia antes, de vagabunda, tu depois falta-te sempre ali o dinheiro, e não é? E ali não, já tinha mais ou menos as coisas controladas, porque eu voltava para cá com o salário, ou ia viajar para países onde a vida era muito mais barata, com o dinheiro, com o salário suíço, e realmente aquilo encaixava bem. E foi encaixando tanto que eu comecei-me a sentir lá muito em casa e eu trabalhava num albergue, numa estância de ski. E uma vez vi lá um grande aparato de helicópteros e não sei o quê, e perguntei aos meus patrões: olha, que helicópteros são estes? E os meus patrões eram assim, pessoal, tipo, éramos todos da mesma idade, e era tipo, éramos uma família, passávamos o Natal juntos, cada vez que fazia anos, obrigatoriamente já estavas convidado, fazias parte da família. E eles disseram: isso é os helicópteros para ir abastecer as cabanas. E eu: cabanas? O que é isso? E eles: são os refúgios de alpinistas. Ou seja, eu descobri nesse dia que entre a estância e o cume das montanhas, no meio havia umas cabanas para os alpinistas pernoitarem. E eu comecei a pensar: olha que aquilo deve ser mesmo bonito. Como eu adorava paisagens, comecei a ir de um dia para o outro, disse: tenho que ir para uma cabana. E então, lá no vale onde eu estava havia 3 cabanas, a 3.000 metros de altitude havia lá 3 cabanas, e eu conhecia mais ou menos uma senhora que era dona de uma, que morava na estância, e fui-lhe pedir: olha, você não me deixava ir para lá uma semana, assim, em voluntariado, não precisa de me pagar, mas só para eu ir, porque eu queria ir lá ver o que é que estava lá, estás a ver, tinha curiosidade. E ela disse-me: não, voluntários, eu não concordo nada com isso, porque depois eu
preciso que eles trabalhem, e depois eles, como não recebem, também não querem dar o litro. Pá, e não a consegui convencer. Até que na semana a seguir ela aparece-me lá no albergue e diz-me: olha, pá, uma das pessoas que vinha trabalhar comigo na primavera ficou doente e não pode vir. Tu não queres ir trabalhar comigo um mês? E eu: pá, claro. Então, no dia em que acabei o trabalho na estância, no dia a seguir apanhei o helicóptero e pimba lá para cima. Epá, e a partir daí nunca mais vim trabalhar para a estância. Fiquei só a trabalhar nas cabanas, porque é assim... As cabanas, para já, é um ambiente espetacular, porque é um ambiente super desportivo. As estâncias também... É mesmo o teu elemento, é o desporto. Exatamente, yeah. E depois tens outra coisa, que é tu estás ali a viver a 3.000 e tal metros de altitude, isolada de tudo, não tens nada, tu vais para lá no primeiro dia e no último ela dá-te um envelope com o teu salário. Ou seja, tu não tens gastos nenhuns, zero. Tu pagas zero ali. E isso para mim, eu comecei a fazer contas à vida e disse: isto afinal ainda é um melhor plano do que ali a estância. Trabalhava dá muito para viajar. Exato, trabalhava muito mais horas, mas a realidade é que eu não me importava de trabalhar. Eu queria, durante os meses que não estava a trabalhar, ter suporte económico suficiente para poder andar a fazer aquilo que eu gostava. Sim. E a verdade é que as cabanas, tu vives num modo de... com o mínimo. Por exemplo, eu já estive a trabalhar em 8 cabanas diferentes, mais ou menos, 8 a 10 cabanas diferentes. Tu não tens saneamento básico, tu não tens água lá em cima canalizada, tu não tens luz lá em cima. Portanto, tudo o que tu tens ali são tudo formas alternativas de viver, não é? O chamado minimalismo. Aí é que é o verdadeiro minimalismo. Exato. E, tu aprendes que afinal... tu só andas a fazer disparates uma vida inteira. Isto é o meu ponto de vista. Sim, aprendes que afinal precisas de muito pouco. Exato. Quando tu tens água contada e não podes ir tomar um banho todos os dias, quando tu chegas aqui e tomas banho todos os dias, tu até sentes que a pele está gasta. Nem te sei explicar. Por exemplo... eu neste momento estou aqui em casa dos meus pais e eu às vezes dou por mim a dizer ao meu pai: desliga, estás a gastar muita água. E ele só está a lavar um prato ou uma cena qualquer que usou, estás a ver? E eu às vezes dou por mim a dizer-lhe: estás a gastar, tens isso ligado há não sei quanto tempo, estás a fazer o quê? Estás a ver? Porque já está tão enraizado em ti, não é? Exato, mas é espetacular porque é assim, não só aprendemos muito, como aprendemos também o essencial, como aprendemos também, adaptamos-nos facilmente a não precisar de muitas coisas que neste momento eu acho que não são importantes. Estás a ver? Sim. Por exemplo, agora abriram as esplanadas há 1 ou 2 semanas, né? Mas eu ainda não fui a nenhuma porque não acho nada que aquilo seja importante para mim. Obviamente, sim, para muita gente que está a trabalhar o dia inteiro, sabe, lhe vem ao fim do dia ir beber um cafezinho com os amigos nas esplanadas. Por isso é que eu estou a dizer, no escritório o dia todo. Exato, é isso que eu estou a dizer. As pessoas obviamente estão a trabalhar. Sim, depende da realidade de cada um, não é? Exatamente, mas que para mim não, estás a ver? E então, pronto, adaptei-me facilmente e afinal de contas era assim que me sentia bem, a viver numa realidade que nem é má nem é boa, é um bocadinho diferente das outras. Sim, é diferente, porque, e é aquela que tu encontraste que para ti te faz sentido. O meu conforto, exato, e depois o resto é assim, isto é a base, não é, do que eu gosto de fazer, e depois o resto vem tudo com aquele espírito do querer fazer tudo a fundo, nomeadamente como tu disseste há bocado que eu fui para a Islândia, né? Eu queria muito ir à Islândia e meti na cabeça que tinha que ser no inverno. E depois é porque já era fácil, então ainda tinhas que pôr ali mais qualquer coisa. Ainda tinha que complicar, mas depois dentro da minha cabeça tem a minha lógica, que é: eu queria ir à Islândia e o meu objetivo era acampar, abrir a tenda e ver uma aurora boreal, estás a ver? Isso foi a fotografia que eu criei na minha cabeça, que não aconteceu, porque não houve auroras, durante o mês que eu lá estive não houve auroras,
Mas pá, depois todo o resto, porque toda a gente diz assim, pá, mas esta gaja é doida, então foi para a Islândia de trotinete no inverno. Pá, e na minha cabeça é tudo muito simples, que era, eu queria ir à Islândia ver uma aurora boreal, mas eu não queria estar com milhares de pessoas, até porque eu não tinha dinheiro para ir um mês para a Islândia de carro, para já. Pois. E eu não queria estar com centenas, dezenas de pessoas à minha volta, todos ali com os carros, a vermos as auroras. O que eu meti na minha cabeça foi que eu ia acampar, abria a tenda e estava ali uma aurora. Pá, ia ser espetacular, a aurora só minha. Sabes que eu já falei aqui com a Kátia, que vive na Islândia. Sim, depois já estive com ela lá. E ela vê as auroras da janela de casa da janela, dela. Depois eu estive com a Kátia lá. Opa, eu ia para a Islândia e depois houve um rapaz que eu conhecia que sabia que eu ia, se dava bem com a Kátia e com outro rapaz que lá mora também, que é o Bernardo, e criaram um grupo de WhatsApp que se chama A Trotinete e até agora, até hoje falamos quase todos os dias, alguém vai sempre lá mandar um bitite ao grupo. Pá, e é espetacular. Mas opa, a minha coisa para ir para a Islândia foi, eu queria ir nestes moldes, obviamente que ia de bicicleta, mas depois naquele festival da Nomad de cinema, Sim. eu falei com o Pedro da Nomad e falei, como é que ele se chama? Acho que o Filipe Morato Gomes. E eles disseram-me, tu estás doidinha de ir para a Islândia de bicicleta? Porque olha que nós fomos lá e foi no verão e o vento partiu-nos os vidros do carro com pedras. E é assim, se fossem gajos que nunca de lá tinham ido ou assim a falar, mas estes dois gajos são dois gajos que eu tenho assim... Sim, são muito viajados, das referências, estás a ver? E estes gajos estão a dizer isto, porque isto é mesmo à sério. E então comecei a arranjar alternativas e pensei, como é que eu poderei ir a pé? A pé vou demorar muito tempo, né? Porque aquilo ainda são 1000 e tal quilómetros a volta. E então comecei a pensar, se levasse uma trotinete, aquilo depois quando não dá para andar, tu carregas a trotinete e continuas a pé, sei lá, qualquer coisa assim. E uma cena tão simples para chegar à trotinete, que depois obviamente quando tu vês uma foto, eu na trotinete na Islândia parece completamente descabido, mas na minha cabeça aquilo tinha uma certa lógica. Mas olha, foi espetacular. E depois é assim, mais do que a bicicleta, porque eu costumo dizer, e é verdade, que a bicicleta funciona nas minhas viagens, aquilo funciona como um ímã. Toda a gente, aquilo atrai as pessoas, estás a ver? Porque têm a curiosidade de saber o que é que ela anda aqui a fazer com esta bicicleta. Obviamente na Europa se calhar não atrai tanta curiosidade, mas quando tu vais a países que são um bocadinho menos desenvolvidos, como sendo, por exemplo, os países da África e isso, aquilo atrai muito, atrai curiosidade e então as pessoas aproximam-se de ti. E depois as pessoas, como são fixes, aproximam-se de ti sempre com o bom. Estás a ver? Ninguém se aproxima de ti para te vir bater nem roubar. Aproximam-se de ti para te dizer, deixa ver isto, tira aqui uma foto, anda a dormir ao nosso quintal. E então é sempre fixe. E ali a trotinete ainda foi melhor. Porque se eu aparecesse na Islândia, se calhar com uma bicicleta, como eles já estão habituados, não iam ligar nenhuma. Ligava nenhuma, não é? Exato, mas ali com a trotinete, houve montes de locais que disseram... Mas quem é esta maluca, eu lembro-me de entrar num fiordo, ali ao pé de Akureyri, que é no norte, e fui lá a uma aldeiazita e vi lá dois senhores na rua, um senhor e uma senhora, e fui lá perguntar se podia acampar. E eles disseram, podes, aliás, isto aqui é um campismo, só que agora está tudo cheio de neve. E eu, não faz mal, eu acampei, mesmo em cima da neve, não faz mal. E quando chegou o dono, que era o dono do campismo, de uns potes de água quente que também havia lá e do barco das baleias, quando chegou o dono, o gajo disse-me logo, fui à cidade e já te passei por ti 3 vezes hoje, o que é que andas aí a fazer com essa trotinete? E então, ele acabou por me dizer, não, pessoas que vêm aqui de trotinete não pagam nada. E então eu tive 2 dias nesse fiordo, fui ver as baleias no barco, usufruir do campismo, dos potes de água quente, de tudo.
e não paguei nada porque ele disse, pá, não, tu és minha convidada. Estás a ver que se calhar se fosse lá de bicicleta ele já nem ligava nenhuma. Opa, então na Islândia foi fixe porque facilitou-me bastante a vida à trotinete, porque as condições eram difíceis. Serve para quebrar o gelo, não é? Com as pessoas. Exatamente, e para aproximar as pessoas de mim. E foi espetacular, mas ficou sempre aquilo atravessado, que não vi as auroras e que, portanto, tenho que lá voltar no inverno. Tens que voltar. Tenho que ver, já. Diz-me uma coisa, tu agora, antes disto da pandemia, o que tu estavas a fazer era isso que estavas a dizer, estavas a ficar também nas cabanas, era esse trabalho que estavas a fazer, nas cabanas? Sim, eu já há 9 anos que trabalho no verão, eu trabalho só 4 a 5 meses lá nas cabanas, começa em maio, fim de maio e fica até início de outubro, e depois o resto do tempo tenho viajado. Os últimos anos é assim que isto tem acontecido. Parece-me um bom plano. Isso. Pois tem sido, para mim tem sido. Este ano, este inverno, não deu para viajar porque não dá. É assim, dá. Eu ainda tive uma viagem comprada para a Guatemala em janeiro, mas andei a pesquisar, andei a ver coisas de pessoal que andava a viajar, e se calhar estou a dizer um disparate, mas eu não me parece que neste momento as viagens estejam a mesma coisa do que estavam antes, e como estão, aquilo que eu vi não me dá prazer ir. Não me dá prazer ir para a Guatemala e estar num autocarro que está vazio, porque a Guatemala tem piada, é todos uns em cima dos outros ali no autocarro, as cotas com aquelas bananas fritas e não sei o quê, tudo assim enfiado pela janela para tu comprares, e é isso que eu gosto. E o facto de ter que fazer viagens de táxi porque os autocarros já não te podem levar, ou ter que escolher hostels ao invés de ficar ali naquelas casasitas do centro com os locais, não é o meu estilo de viagem, e portanto na semana em que reservei o voo, cancelei-o porque estava com um mau feeling de que não me ia divertir. E neste momento eu arranjei aqui um projetozinho na Figueira, uma ocupação que me está a dar muito prazer fazer, e apostei mais nisso, e é assim que tenho estado. Mas é assim, o tempo com pandemia ou sem pandemia passa a voar, e ainda agora estávamos todos à espera de janeiro porque pensávamos que acordávamos dia 1 e já não havia vírus, não é? Exato. Que é verdade, não é? Estava tudo com esse sentimento. Nos fizeram acreditar que nós acordávamos dia 1 de janeiro e já não havia vírus, e afinal já estamos a meio de abril e ainda está tudo na mesma, e portanto o tempo passou a correr, e eu em menos de um mês estou a voltar para a Suíça para trabalhar no verão, portanto passa tudo a correr. E uma pessoa que eu já percebi é que temos que arranjar uns planositos para ir, um plano alternativo. Eu felizmente consegui arranjar, estás a ver? Mas isto agora se calhar está fixe para o pessoal que tem empregos o ano inteiro, que assim estão ocupados, a não ser que arranjes alternativa. Eu tive sorte e consegui arranjar, porque senão, se tu só vivias das viagens e agora este inverno, ou por exemplo como eu, este inverno passei o inverno todo sem viajar, se não arranjas uma alternativa, tu andas mesmo aí a bater com a cabeça nas paredes, não é? Porque mudou-te, no fundo, era a nossa rotina, e isto mudou-nos a nossa rotina, não é? Sim, e também o nosso escape, não é? E por isso é que também, mas pronto, olha, eu também comecei 3 projetos novos e este é um deles, mesmo por causa disso, que são agora... As viagens é o que eu uso para, não é? Para distrair a cabeça, e agora temos que ficar todos em casa. É mesmo isso. Só tem que se reinventar. Tem que se reinventar, exatamente, e tem que encontrar alternativas. Um ponto espetacular, foi pena as condições em que foi criado, mas um ponto espetacular da pandemia, que acho que é o único, né, positivo, é que realmente as pessoas, por exemplo, este grupo de viagens, como tu disseste, que nós estamos juntas, foi só, e parecendo que não, aquele grupo do WhatsApp tem muita gente, e tu não vês ali nenhum que não seja fixe.
Ou se está lá algum que não é fixe, não fala, porque os que falam são não todos se fixes, né? manifesta. Yeah. E pá, isso foi espetacular, porque está lá montes de gente e nós não nos conhecíamos uns aos outros. E pá, e muito por culpa do Gonçalo, aquilo ficámos todos a conhecer uns com os outros e já vamos ali partilhar cenas tipo, epá, hoje fiz uma coisa espetacular, olha, vou lá partilhar com o pessoal. Pessoas que tu nem sequer conheces fisicamente, mas que já te apetece partilhar coisas com eles, não é? Sim. Então, o Gonçalo também participa aqui num episódio, também fiz um episódio com ele sobre a viagem de volta ao mundo que ele fez também e a mudança de vida. Mas aquele grupo é espetacular. É brutal, pá, yeah. E o pessoal, eu acho que se uniu muito também e há muito mais ideias, há muito mais... Não digo projetos, mas há muito mais... Eu acho que a criatividade como há mais também. Apresentação, exato, como há mais apresentação, depois incentiva-te a desenvolver as tuas ideias também. Opa, isso é espetacular. Sim. Portanto, eu acho que nestes termos nós conseguimos principalmente por mérito do Gonçalo, que foi ele que criou sim. os lives e foi ele que criou aquele grupo. E pá, eu acho que esse grupo tem sido super positivo para toda a gente, tem sido espetacular. Mas também é a única cena fixe da pandemia. Pois é, eu nem sei quantos é que estão no grupo. Olha, deixa-me aqui ver quantos é que nós somos. Mas eu sei que somos muitos. Espera aí. Deixa-me cá ver. Somos 90? Não. Somos 78. Yeah. 78 pessoas. Ainda é muita gente, estás a ver? É muita gente. Ainda estão ali muitos que são muito ativos. Estão ali para aí uns 30 que falam todos os dias e partilham muitas coisas e que é espetacular, é muito fixe. Por acaso foi uma cena fixe da pandemia, foi isto, pá, que também nos ajuda bastante a querer desenvolver os nossos projetos, não é? Porque quando tu vês alguém, aquilo dá-te pica, era como eu dizia do bodyboard, tu vês o teu amigo a apanhar uma onda, tu vais logo na outra a seguir grande. Sim, dá-te incentivo. Deu-te vontade, exato. E então é fixe. De resto, agora também estou quase de partida para os Alpes e depois é assim, quando eu estou nos Alpes, a minha vida é dividida entre trabalhar a fundo, porque aquilo são horas e horas a trabalhar a fundo. Eu este ano vou ter... Eu ano passado despedi-me porque não estava a gostar muito das atitudes, da forma de estar que a minha patroa estava a ter e então vim-me embora. E depois ainda bem que me vim embora porque peguei no carro, eu tenho uma carrinha que está mais ou menos... não está mais ou menos, está preparada lá dentro. Um amigo ajudou-me a preparar a carrinha e eu já há alguns anos tenho aquela carrinha e é espetacular porque tens alta independência lá dentro, não é? Tens tudo lá dentro e eu todos os anos vou nessa carrinha para a Suíça e já houve um ano, há 4 anos ou há 5 anos que eu me despedi também de uma cabana e peguei na carrinha e fui para a Noruega. E depois foi espetacular porque é assim, eu não tinha emprego e estava um bocado triste porque tinha deixado o meu emprego, mas tinha mesmo que ser e tinha um bocado de dinheiro e tinha a carrinha e disse, eu sempre quis ir à Noruega, agora estou aqui, não tenho emprego, tenho uma carrinha, posso fazer a minha vida toda lá dentro, vou. Peguei na carrinha e fui para a Noruega. Tive muita sorte, cheguei ao centro da Noruega, lá também numa cabana arranjei um emprego lá, através de uns amigos meus portugueses que moram lá. Tive 2 meses lá a trabalhar e depois no início de outubro, quando acabou o contrato, fui para as Lofoten Islands, no norte, e fui para a Lapónia sueca. E então foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter-me despedido daquela cabana, porque eu há 1000 anos que eu já queria ir às Lofoten, e depois estava ali, estás a ver? Estava nas Lofoten com uma carrinha, fazer aquela vida espetacular, com paisagens espetaculares, tudo brutal. Depois fui para... Como começou a nevar e para desceres a Noruega, passas o Círculo Polar Ártico em altitude e então como tinha muita neve eu resolvi vir pela Suécia, um país que eu não dava nada por aquilo e que me impressionou, mas mudou-me 200%
a opinião, meu. A Lapónia Sueca é qualquer coisa de mágico. Pá, tens ali um parque natural no norte, que é Abisko. Abisko, para mim, pá, dos países todos que eu já fui, está para aí no top 5. Pá, é um parque natural na Lapónia, pá, brutal. Vi aí auroras boreais, pá, lagos já semi-gelados, estás a ver? Estavam a começar a gelar no inverno. Pá, animais, renas, a montes, pá, brutal. E depois desci a costa da Suécia por uma cena que se chama High Coast, que é, não sei se já ouviste falar, opá, antes, há milhares de anos, essa parte estava submersa. Ok. E depois, agora aquilo chama-se High Coast porque ficou fora, estás a ver? E tem cidades e vilas e aldeias e não sei o quê. Epá, e é super bonito. Tu vens sempre ao longo do Mar Báltico. Epá, é brutal, uma coisa brutal, super bonita. E eu fui lá sem querer porque não conseguia com os pneus de inverno passar no Círculo Polar Ártico na Noruega, estás a ver? Okay. Epá, e então foi espetacular. E o ano passado, quando me despedi, resolvi, bem, uma vez já tinha feito isto e curti, então vou fazer outra vez, que era, eu sempre quis ir aos Dolomitas, epá, e os Dolomitas é mais fixe no verão, e eu no verão estava sempre a trabalhar e nunca pude lá ir, epá, e acabei o ano passado por ir para os Dolomitas com a carrinha. Epá, a carrinha é fixe porque permite, compras tudo, estás lá dentro e não gastas quase dinheiro, estás independente, vais onde queres. Pá, tenho sempre a bicicleta comigo, portanto é espetacular. Pá, e então acabei por poder andar de bicicleta nos Dolomitas, que era uma cena que eu sempre quis. Pá, e foi brutal também. Muito Agora este ano arranjei outra cabana, que é pá, também foi fixe, se calhar ter-me despedido, porque houve uma das cabanas que eu fiquei lá 6 anos e uma cena é quando tu estás bem, tu vais ficando. E, porque é assim, nós somos todos iguais. Eu ou o gajo que trabalha o ano inteiro num emprego no escritório, ou nós somos todos iguais. Pois é. E apesar de isto ser uma forma alternativa, quando tu tens conforto, tu ficas, tu acomodas-te ali. E foi um bocado o que me aconteceu. Pá, numa das cabanas eu fiquei 6 anos, porque era espetacular, eu tinha ali um bom salário. Pá, como já estava lá há muitos anos, era mais experiente e não tinha muita independência na parte do trabalho que me tocava. Pá, e quanto mais independência tens, menos patrões tens a dizerem faz isto, faz aquilo, e então é mais fixe, não é? Epá, e então ainda bem às vezes que acontece assim uma cena má, porque tu despedes-te e arranjas outra cabana e então é fixe porque mudas. Opa, e esta cabana onde eu vou este ano é na parte italiana da Suíça, que eu nunca tive. Já tive na parte francesa, já tive na parte alemã, mas na parte italiana nunca tive. Pá, e dizem que a parte italiana é das mais bonitas. Pá, tem muitos lagos, o tempo é muito mais ameno, porque pá, o tempo nas cabanas é agreste, não é? Porque tu estás a 3.000 e tal metros de altitude, em agosto pode cair um nevão. Pá, e ali na parte italiana há menos isso, o tempo é mais ameno, é um tempo mais italiano. E então, opá, eu acho que vai ser fixe. Arranjei uma cabana num lago também, é um bocadinho mais baixa, é a 2.000 metros, mas pá, eu acho que vai ser espetacular. E então, opá, olha, também estou um bocado ansiosa por ir, porque sei que vai ser fixe. Pá, depois lá trabalhas a fundo e depois de vez em quando tens 4 ou 5 dias livres, estás a ver, para compensar as horas todas que trabalhaste a mais. Pá, eu normalmente nesses dias livres o que faço na Suíça é faço pedal e ando de bicicleta. Ou seja, eu tenho sempre a bicicleta com os sacos todos, às vezes saio 3 ou 4 dias e vou e durmo, acampo e isso, estás a ver? Ou então banco com a carrinha num lago e estou ali a fazer pedal. E pronto, é assim que eu passo também. Por isso é que também é fixe estar na Suíça, porque no tempo livre eu consigo também estar a curtir, como aqui, por exemplo, no tempo livre vou surfar ou na bicicleta, pá, lá acaba por ser igual, é também fixe. Consegues fazer desporto, também consegues estar ao ar livre, não é? Exato, Olha, estamos a chegar ao fim também. Trabalho, estamos aqui também a chegar ao fim. Olha, eu ficava aqui a conversar contigo o resto da tarde. Ficava aqui. Tu deves ter histórias para contar.
Epá, tenho alguma, tenho como toda a gente. Sim. Pá, tu vais ao festival minimalista, né? Não. Ainda não sei se consigo Não. ir. Ah, ok. Ah, tá. Eu penso. Ah, não, é. Não, eu estava a confundir. Com a Catarina. Pensava que eras oradora lá, yeah, pois Não, pensava a que eras Catarina é oradora. que é. Sim. Ah, ok, é que é. Ok. Porque vocês fazem as coisas juntas, né? Sim, Têm nós projetos juntas. nós somos sócios em alguns Ok. projetos. E então, Ok, sim. está bem. Eu Mas- pensava que eram as duas que iam. Não. Mas Ah, porque eu também já não vou, porque como tive esta oportunidade, acabei por ter que escolher, pá, escolhi o emprego por Claro, questões óbvias. claro. Yeah, então também já não vou. Ok. Mas Olha, pronto. Tânia, gostei muito. A ver se isto Eu tudo também. passa para nós nos conhecermos pessoalmente, não Yeah. é? Vamos falando no grupo dos viajantes. Dos viajantes. Yeah. Sim. Olha, Olha, gostei muito obrigada por esta oportunidade. Eu também gostei. Opa, e até à próxima. Até à próxima. Espero que já encarne osso. É isso. Então, pronto. Yeah. Olha, um beijinho grande. Tchau. Um beijinho. Beijinho, E quanto a tchau. vocês, espero que vocês na próxima quarta-feira, às 21h. Se ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, que eu estou a tentar chegar aos 1000 inscritos. Portanto, ajudem, partilhem e deixem um like. Então até à próxima. Tchau, Tânia. Obrigada. Tchau.